Olá, tudo bem? Vamos continuar a trabalhar o nosso tema? Nos 2 últimos vídeos eu falei que hoje faria uma aula prática, então hoje nós vamos fazer uma aula prática voltados para o mesmo tema que nós fizemos nas 2 semanas passadas. Então o que nós estamos trabalhando? Só para a gente lembrar, a contextualização, como que a gente contextualiza a matéria, o conteúdo programático com os alunos em sala de aula. Mas eu também trouxe para a família, para casa. Por quê? Porque a gente pode contextualizar em qualquer lugar. Então, a gente vai continuar com um tema sobre alimentação saudável. E como a gente escolheu como subtema as frutas, então hoje nós vamos trabalhar as frutas. O que nós podemos fazer com os alunos na escola a nível de prazer, e o que a gente pode fazer em casa ou em qualquer lugar, em qualquer momento a gente pode contextualizar um tema. Então vamos lá? Então chegamos da nossa aula passeio. Digamos que nós tenhamos ido, por exemplo, à Feira Livre. Então essa é a nossa compra, foi o que nós compramos lá na Feira Livre. Então o que nós temos aqui? As frutas, porque foi o tema que a gente tratou nos nossos 2 últimos vídeos. Alimentação saudável com subtema a fruta. Então, nós temos aqui uma variedade. Falei também sobre a questão da gente escolher alimentos coloridos, chamativos para a criança. E é exatamente o que nós temos aqui. Então, o que nós temos? Os atributos que nós vamos apresentar para as crianças, quais são? Primeiro, a gente deixa as crianças manipularem livremente os alimentos. Então, aqui nessa cesta de frutas, digamos assim, eles podem vir e mexer tranquilamente, tá bom? A gente pode separar, a gente pode não separar, não sei. Nós temos, por exemplo, vamos deixar, a gente passa de criança para criança. Então, o que ela está sentindo nessa fruta, né? A gente já começa a falar que é uma fruta vermelha, mas é uma fruta que tem uma casca áspera, disforme, tem um formato mais triangular. Por exemplo, aqui ela já está higienizada, não tem o cabinho. Eu deixei o cabinho para representar quando a gente traz a fruta, sem ela estar higienizada. Então a gente precisa dizer para a criança que essa parte aqui não é aproveitada, tá bem? Outra fruta, por exemplo, ela aqui tem uma casca mais lisa, redonda e é durinha. Já o morango não é uma fruta tão dura. Se eu apertar, eu vou fazer um furo no morango, como eu fiz aqui. Esse eu não consigo, né? Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com o atributo cor. Vamos separar os alimentos vermelhos, todos eles, né? Aqui tem um tomate, porque tomate é fruto também. Nós temos as maçãs, os morangos, a melancia, que depois eu vou passar para lá, tá bem? Então aqui nós temos um atributo, cor. Mas existem outros, forma, tamanho. Então você pode trabalhar com a criança de que maneira? Se você quer trabalhar, por exemplo, o aprendizado, dependendo da faixa etária sempre, o aprendizado da cor vermelha. Então o que vai acontecer? Você vai separar o vermelho. Então tudo que tem aqui, apesar de ser diferente, é vermelho. Tá bem? Da mesma maneira, se eu quero trabalhar só a cor amarela, eu vou separar os alimentos que são amarelos. Aqui a gente tem o melão, que é maior, então olha que interessante, né? Redondo, mais ou menos, né? Mas é praticamente redondo. É o mesmo atributo, é a mesma cor, amarelo e amarelo. Então qual é a diferença aqui? É o tamanho. Então a gente já começa a introduzir na criança diferentes aprendizados e aí a gente está contextualizando. Então depois que ela manipula, a gente pode então começar a classificar esses alimentos por cor, por tamanho, por forma. Então, por exemplo, se eu quero classificar por tamanho, eu vou deixar aqui na cesta somente os alimentos que são grandes. Os pequenos, todos eles eu vou retirar. Aqui eu também vou separar por cor verde, tá bem? E aí o que acontece? Olha o que a gente tem aqui de interessante. Nós temos 2 frutas iguais, são 2 maçãs. Porém, elas têm o quê?
de diferente? As cores. Então a gente pode trabalhar, gente, uma variedade de atributos com a criança. Em casa, ela vai ficar super feliz porque ela vai participar do processo dos alimentos com a mãe, com a família, né? E na escola, junto com os amigos. E aí tudo isso vai fazer com que ela aprenda. Nós estamos contextualizando o conteúdo, tá? Aí, por exemplo, ela aprendeu essas coisas num dia, depois higienizamos as frutas e a partir daqui, o que nós podemos fazer? Um suco, uma salada de fruta, comer as frutas normalmente colocando na boca, separando, por exemplo, as uvinhas do cacho. Elas são molinhas, né? A maçã é dura, o limão é duro, o melão é duro, mas a melancia é molinha, o dedo entra. Ai, que delícia, né? Quando a gente vai para a sala de aula, por exemplo, depois de ter trabalhado esses atributos, e aí nos é apresentado um material concreto para a gente trabalhar a questão da lógica, por exemplo, a matemática, e aí é apresentado para nós um jogo. Nós temos aqui os blocos lógicos. Então a gente já trabalhou as frutas porque foi um trabalho específico que a gente fez. Mas aí a gente, por exemplo, pode ir para um laboratório de matemática, por exemplo, fazer um trabalho mais específico, se na escola tiver, e a gente chega lá e vai trabalhar, por exemplo, um jogo para trabalhar o raciocínio lógico. E aí a gente pega os blocos lógicos, por exemplo. Então, se for uma criança menor, maior conhece os atributos, mas se for menor, ela vai olhar para cá e ela vai dizer assim: bom, o que é isso? Que pedacinhos de peças são essas? O que eu conheço aqui? Eu já conheço alguma coisa. Por exemplo, se eu trabalhei a fruta vermelha, se eu trabalhei a fruta amarela, então eu já sei que eu tenho dentro dessa caixa alguma coisa que seja amarela e alguma coisa que seja vermelha. E aí, se eu começar a manipular esses objetos, eu vou ver, por exemplo, que tem um objeto amarelo que é grande e tem um objeto amarelo que é menor. E eu também já trabalhei isso aqui, né? Eu trabalhei as frutas grandes, trabalhei as frutas menores. Então, a gente começa a relacionar. Então, o aprendizado se dá aí. Se eu contextualizo, se eu consigo fazer com que a criança perceba, então ela vai ter um aprendizado melhor. E a partir do jogo, ela vai criar uma série de outras situações que nós não vamos falar aqui porque não é o nosso foco. Então, pessoal, eu peguei esse jogo, mas isso aqui é só um exemplo, tá? A gente tem uma variedade muito grande de material pedagógico para a gente trabalhar com a criança. O importante, na realidade, não é a gente pensar no jogo em si. O importante é a gente pensar de que maneira a gente apresenta o conteúdo para a criança. Eu espero que seja útil para vocês. E aí, como a gente combinou no vídeo passado, eu espero você me contar o resultado dessa experiência, tá bem? Deixa eu dizer para vocês o seguinte: se vocês quiserem trabalhar algum tema específico dentro do nosso tema principal, que é a contextualização, mandem um recadinho para mim através do e-mail e aí então nós vamos começar a trabalhar esses temas específicos do interesse de vocês, professor, pai, educador ou qualquer pessoa interessada nas práticas educativas, tá bem? Não deixe de entrar na nossa página no Facebook, no Instagram e também no nosso site da Incompany Assessoria e Treinamento, que tem foco em educação. Eu vejo você na próxima. Um grande abraço.